Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Mais uma manhã de sexta-feira que nós estamos aqui nesse momento com Deus para fazer e realizar o nosso devocional. E se ainda você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você venha receber todas as notificações. Tá certo? Vou fazer uma oração agora para que Deus venha abençoar o nosso devocional. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, te agradeço pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou, por essa sexta-feira de estar aqui de pé e na fé, e por essas pessoas. Meu Deus, que o Senhor venha colocar das tuas mãos nesse devocional, que o Senhor venha abençoar tudo com o teu santo poder. É isso que eu te peço. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, nós terminamos o capítulo 4 no livro de Esdras, e nós terminamos o início da restauração, reconstrução do templo, né? Então, a reconstrução ela começa no altar, né? A reconstrução ela vai começar pelo altar, e nós estávamos falando que tudo começa pelo altar. E se você começar pelo altar, pode ter certeza. Então, da sua vitória. Então, foi ali no altar os fundamentos, a base da reconstrução. Foi algo ali glorioso. Nós vimos ali no capítulo 3, então, que o povo celebrou, os jovens celebraram, os idosos, os mais velhos choraram. Era um misto de alegria e de tristeza, porque os jovens vendo aquela grandiosidade sendo reconstruída, os mais velhos vendo como foi o templo de Salomão no passado, a grandiosidade que era e a glória que era aquele templo, e se entristecendo com, posso dizer, se comparando com a construção desse novo templo. Então, isso é algo muito glorioso, né? Então, aqui um misto de alegria e de lágrimas. E vamos começar aqui o capítulo 4. Foram falar com esse homem aqui, olha, diz a Bíblia, a oposição, que nós temos que estar pronto para as oposições. Diz assim, a oposição à obra. Eu já vou falar acerca disso. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel. Então eles vieram falar com Zorobabel, revoltados, vendo a construção, a reconstrução do templo. Então nós temos que estar pronto para a oposição, porque eles vão se levantar. Deixa eu te ensinar algo aqui, você já deve saber disso, que todas as vezes que você começa uma grande obra na sua vida, uma grande reconstrução, todas as vezes que você estiver alegre com algo, celebrando alguma coisa que o Senhor fez na tua vida, pelas suas conquistas, pelas suas vitórias, sempre vai haver uma oposição. O mal sempre vai se levantar, mas vai se levantar para cair. Tanto é que no Novo Testamento, que nós vamos chegar lá no monte, quando o Senhor Jesus fez o sermão no monte, Jesus vai falar, bem-aventurado os que são perseguidos. Então, você que está sendo perseguido, você que o mal está se levantando, é bem-aventurado. Pode ter certeza que as pessoas não gostam de ver a sua vitória, a minha vitória, a sua alegria, a nossa alegria. Muitas são as pessoas que não gostam. Mas aqui no capítulo 4 começa o início da oposição. Então, do versículo 1 ao versículo 3, os adversários vão se levantar. Os adversários vão se levantar. Inicialmente, eles vão oferecer ajuda. Então, você tem que ter o discernimento das pessoas que estão do seu lado. Inicialmente, vão até pedir ajuda, mas tome muito cuidado. Do versículo 6 ao versículo 24, vou até ler aqui um pedacinho, no versículo 6 do capítulo 4
diz assim: no início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Veio a acusação. E eu te digo, né? Você vai ser uma pessoa tão abençoada, porque para falar qualquer coisa de você vão ter que inventar, porque você é uma pessoa de Deus. Vieram aqui uma acusação nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, e Bislão, um nome aqui, né? Mitredate, Tabeel e os restantes dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. Escreveram uma carta. Enviaram uma carta para o rei. Não, olha que situação, né? Para o rei Dário, né? Acusando, impedindo a reconstrução, levar informações mentirosas. Vão ter que inventar coisas de você, porque grande vai ser a sua vitória, né? Então aqui eles queriam, na realidade, era prejudicar. Mas nós temos Deus do nosso lado, que vai te fortalecer contra todas as acusações, contra todos os levantes do inferno. O nosso Deus vai te fortalecer, o nosso Deus vai te ajudar. Aqui no capítulo 5 de Esdras, aqui fala da reconstrução retomada. Depois de um tempo, no versículo 24 do capítulo 5, você veja que o mal se levantou, mas se levantou para cair, porque diz assim, ó, olha só, capítulo 5, né? No capítulo 4, já vou para o capítulo 5. Capítulo 4, versículo 24, diz assim: assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Então o mal até parou, mas pode ter certeza que vai continuar. Deus vai te abençoar. Vamos lá para o capítulo 5, que fala aqui algo muito glorioso. No capítulo 5 fala da perseguição, né? Então aqui é uma perseguição travada e você tem que ter um coração imparável. Essa é imparável, indesistível. Essa é a palavra, porque nós vamos em frente. Lutas vão vir, perseguições vão vir, levantes vão vir, mas Deus é maior do que tudo. E no versículo 12 do capítulo 5, Deus sempre vai levantar pessoas para ajudar Jorobabal e todo o povo. Jerobabal que estava liderando o povo de Israel. E Deus levantou aqui Ageu, Deus levantou Zacarias, Josué, que era o sumo sacerdote. Deus levantou aqui homens e mulheres de Deus, para dar uma palavra de fé para aquelas pessoas, né? Porque o governador estava questionando, do versículo 3 ao 17, se eles tinham mesmo, de fato, de verdade, autorização para reconstruir o templo. Mas Deus levantou homens e mulheres de Deus, homens de Deus, né? Zacarias, Josué, que era o sacerdote, Ageu, e levantou o povo, deu uma palavra do povo. E o povo tinha autorização para reconstruir o templo. Aqui no capítulo 6, olha como é glorioso, né? A reconstrução do templo começa, né? Então tá aqui, e é muito importante que tem pessoas que pensam que tá aqui, nós estamos lendo o livro de Esdras, e pensa que toda a história está aqui. Não, tem uma parte está aqui, uma parte está em Neemias, outra parte está em Ageu, outra parte está em Zacarias. A Bíblia vai juntando tudo. Você vê mais para frente, em Ageu nós vamos ler mais disso, em Zacarias nós vamos ler mais disso, e algo glorioso. A Bíblia vai se completando, né? Então o templo vai sendo reconstruído. Talvez você fale, foi rápido. Não, teve uma história, tudo tem uma história. Não é nada rápido, não. Tem um preço, tem um tempo. A nossa vitória tem um preço, tem um tempo. É uma história, né? Então, houve uma caminhada. Não foi fácil e nem rápido, mas eles tiveram que pagar o preço. E o templo foi reconstruído. Muitos não queriam, muitos não querem a sua felicidade, a reconstrução da sua vida, mas Deus com certeza vai abençoar. Pode ter certeza disso. Tá aqui o rei, ele confirma o decreto, né? E com esse decreto, o povo
a maldição se transforma em bênção, teve a interferência. Se não fosse essa interferência, o rei falou: eu tenho aqui o decreto, eu estou dando suporte financeiro, o tesouro real, no versículo 14. Isso daqui é muito forte que nós vamos ler agora, que resume tudo aqui o capítulo 6. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e prosperar, encorajados pela pregação do profeta Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas e os restantes dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Foi algo glorioso. A maldição, ela se transforma em bênção. Deus abençoou. Então, aquele povo que estava tentando, os inimigos que estavam tentando prejudicar, eles viram a bênção. Então, eles pensam que estão te atrapalhando, mas eles estão cooperando com o propósito de Deus. O Deus que nós servimos, ele sim, ele reverte toda a situação. Acalma o teu coração. Deus vai reverter toda essa situação e ele vai te abençoar. Eles achavam que estavam atrapalhando, mas acabou sendo um instrumento de bênçãos, né? Então, Dário confirma o decreto. Dário, ele ajuda a reconstrução do templo e o povo de Deus é abençoado e o Deus de Israel é glorificado. Nós vamos ficando por aqui com a nossa participação, mais 3 livros da Bíblia. E eu falo para você, eu te peço mais uma vez, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e acione aí, ativa o sininho, porque você vai aprender muito mais da palavra de Deus, tá certo? Hoje, sexta-feira, o nosso culto é às 19h30, Avenida Guapira, 815, tá certo? Em caráter pessoal, especial, eu te convido para estar conosco neste grande domingo, às 9h da manhã, tá certo? Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Até mais. Deus abençoe.